Bíblica da Alma, graça e paz. Nós vamos continuar o nosso estudo, tá forte demais. Obrigada por tantos testemunhos que nós temos recebidos, para a glória de Deus, que a Escola Bíblica da Alma tenha aí te abençoado. Amém, gente? Nós vamos seguir aqui, porque hoje é o fechamento, né? Sobre a história de Abraão, estamos pontuando alguns princípios, algumas lições tão importantes, né? Que deixou o pai da fé, Abraão, para a nossa vida, para a nossa caminhada cristã, querido. E como nós temos aprendido com esse homem de Deus. Amém? Então quero te convidar a gente está finalizando essa jornada, são muitas coisas para a gente poder falar sobre Abraão, mas a gente tem separado em pelo menos 3 aulas, onde a gente falou muito sobre ele, sobre a chamada, sobre o processo dele. Falamos no segundo momento sobre ele e seu sobrinho Ló, que foi uma trajetória também. E hoje nós vamos falar especialmente da família do pai Abraão, quer dizer, né, com a mulher e com as mulheres, né, teve aí uma situação, querido, nós vamos falar sobre isso, mas hoje nós queremos ressaltar a promessa na vida de um pai que merecia, querido, ser pai, porque Deus olhou e falou, eu vou te dar. Sabe? E Abraão não tinha condições nenhuma, nem ele, Sara. Riu, né? O anjo apareceu, vai ser como Deus disse. E quando a gente está, né, com a mente, querido, incrédula, realmente até aquilo que Deus quer nos entregar de bom, de especial, a gente não acredita. Mas algo tremendo acontece, a promessa chega no tempo certo. Por isso que a gente não precisa mexer os pauzinhos, não precisa. Aqui a gente viu que a gente pode perceber que alguns modelos, sabe, paliativos, ao invés de esperar a Deus. E aí sua esposa logo falou, não, está demorando, já que é para ter um filho, vamos ter um filho, né? Chama a sua serva, ela se deita com Abraão sobre o consenso, mas né, nasce Ismael, a gente sabe que toda uma trajetória difícil que Ismael e a serva H tiveram, não foi fácil lá no deserto, passaram por situações complicada, mas é isso, querido. Deus quer resolver a nossa vida e a gente complica. Olha, que triste. A gente quer dar o nosso jeitinho. Não dê jeitinho para Deus. Deixa que o Senhor tenha um tempo certo de cada coisa. Porém, isso passou, né? Sara de fato fica grávida, coisa linda, sem ter condições nenhuma, já na sua idade avançada, estéril. Como que Deus faz isso? Mas um dia esse homem olhou para o céu estrelado e ouviu a voz dele, né? Do Todo-Poderoso. Abraão, não tem nem como contar as estrelas, assim vai ser a sua descendência. E debaixo dessa palavra, do chamado de Deus, da obediência de Abraão de ir, de sair e rumo a tudo que Deus tinha, ele realmente proporcionou a essa grande transformação que foi Isaac. Amém, gente? Então, a gente começa a partir daqui algumas lições que foram muito cruciais, muito importantes, para a gente poder perceber. E eu quero ler aqui, hoje a gente vai passar um pouquinho, tá, gente? Nós vamos estar lá em Gênesis, em torno, né? A semana passada a gente foi até, eu acho que o 15, passamos um pouquinho até o 19, hoje a gente vai até o 22, vamos passear por aqui, amém, gente? Então, quero ler primeiro aqui, né? Em Gênesis 22, 1, que diz, Deus coloca a fé de Abraão à prova de uma forma surpreendente e dolorosa. Ele chama para sacrificar o seu único filho, Isaque. A ordem é direta e clara. Vamos lá? Toma agora o seu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá. Meu Deus, oferece ali em holocausto sobre um dos montes que eu te direi. Queridos, é muito forte, querido. Nós temos testado na fé, né? Por isso que esse homem teve um legado
fundamental para a nossa fé cristã, porque que provação! O que você está disposto a sacrificar ao Senhor, né? A gente percebe que depois ambos entenderam, a promessa chegou, né? Estavam todos animados com a promessa, né? Ele sara toda a família, né? Ela, na verdade, expulsa, né, Agar e Ismael, mas depois Deus dá a eles o destino exato, porque Deus tem misericórdia, viu? Ah, é filho bastardo. Não, Deus tem misericórdia, que Deus cuida, Deus é bom, Deus tem amor e Deus cuidou de Agar, Deus cuidou de Ismael, mas a gente atrapalha os planos de Deus. Quando o homem, ao invés de ajudar, querido, ele atrapalha. Mas a gente vê que mesmo com toda essa desobediência, algo específico aconteceu, que foi o cumprir do Senhor, né, da promessa dele, né? Mas eu hoje quero me ater a algumas lições desse momento tão marcante, tão especial, e já te perguntando o que você está disposto a sacrificar. O nosso pai da fé sacrificou, olha, teu filho, único filho, Isaac, a quem tu amas. Meu Deus, imagina. Falar como foi, né? Jó, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o Senhor. Se ele está pedindo, eu vou. E a Bíblia vai dizer esse lugar, né, que Abraão, de madrugada, ele, né, abardou o seu jumento, tomou consigo 2 moços e seu filho Isaac, tendo cortado a lenha para o holocausto, partiu por um lugar que Deus dissera. Querido, com Abraão era assim. Deus mandou, ele tá obedecendo, ainda de madrugada. Quantas vezes a gente enrola um pouco para, né, gente, o chamado de Deus? Deus está falando com a gente, falou à noite. Ele lá ali já da madrugada, já resolvendo tudo, esperando para pelo menos ter vista para poder já subir. E Deus já falou com você. E o que a gente faz? Enrola, querido, olha isso, não pode. A gente está aprendendo com o pai da fé, que é a obediência, é esse o chamado. E uma lição que a gente percebe muito grande aqui também, gente, é do amor de Abraão a Deus. Gente, é incondicional. Meu Deus, entregar o seu próprio filho é uma coisa absurda. Você só consegue entender certas coisas no espírito, né? Porque é esse amor de Abraão a Deus que se revela no amor que ele tinha por Isaac. Porque ele sabia que era o filho da promessa, que Deus tinha dado a ele. Então, mesmo com toda essa dor, né, profunda, que não é fácil emocionalmente, espiritualmente, é um desafio, mas ele sabia em quem ele podia confiar. Não sei se anotei aqui, queridos, né? Acho que eu anotei no estudo. Tá lá em Hebreus 11, 17, 9, que diz assim: nos disse Abraão, confiava que Deus poderia até ressuscitar Isaac dos mortos se fosse necessário. Meu Deus, que fé, querido! Eu posso estar aqui, Senhor, sacrificando meu filho, porque eu sei que, inclusive, o Senhor pode ressuscitar. É uma experiência muito profunda, e a gente tira a gente de um lugar da zona de conforto e faz a gente pensar o que nós estamos dispostos a sacrificar para Deus. Tudo, querido. Esse é o lugar. Deus não quer só o melhor, Deus não quer algo só especial, Deus quer o seu tudo. Vamos dar tudo ao Senhor. Então, essa história, ela nos ensina da verdadeira fé, do verdadeiro amor, desse lugar, em nome de Jesus, que a gente possa acessar, que Deus é bom, que Deus não tá te vendo, querida, ali, ó, que luta, que dificuldade, você tá aí passando por problema, meu Deus, ó, vai ficar aí mais um pouquinho, porque eu tô vendo o que eu posso ajustar. Não, querido, Deus é um Deus que sabe exatamente o que você pode suportar. Ele é bom, Ele quer te garantir a vitória, Ele só não quer que você arrume seus problemas, mais situações dolorosas, né? E das suas escolhas, amém, queridos? Por quê? Porque Deus, Ele quer trazer esperança ao nosso coração, amém? Então, de lição também, eu acho que a gente tira que Deus, Ele traz a provisão. Tá lá em Gênesis 22, 13, nessa
passagem que é muito forte, gente, muito forte. Abraão levanta, né, o cutelo, a faca para oferecer Isaque como sacrifício, mas é interrompido por um anjo do Senhor que lhe diz para não machucar, né, o menino. Gente, e aí Abraão, ele olha ao redor e vê o carneiro preso no chifre dos arbustos, né, e ele oferece em seu lugar do menino. Queridos, tá desesperado? Tá preocupado? Por quê? Se Deus vai prover para si o cordeiro. Aleluia. Na verdade, Deus já proveu tudo lá naquela cruz, querido. Ele, né, também passou por isso aqui, só que ele sacrificou o filho dele, né, por nós, né, por mim, por você, pela humanidade, por aqueles que querem. E Jesus foi como um cordeiro, ele ressuscitou como um leão. Então esse lugar aqui especial da provisão ensina essa importância da gente confiar plenamente, completamente, de muita entrega ao Senhor, porque a intervenção divina vem, querido. Se está tudo decorrendo da promessa, fica em paz. Deus vai trazer o cordeiro, porque Deus sabe até onde vai teu coração e sabe inclusive até onde vai a tua fé. Eu sei que tu pode ressuscitar, Senhor. Então Abraão, na verdade, ele estava entregando seu filho ao Senhor, ele estava fazendo o que Deus queria. Né? Ele não estava assassinando seu próprio filho, ele estava entregando ao Senhor. Na leitura dele, se Deus quisesse, ressuscitava. Sabe? Então, que lugar é esse que nós precisamos entender, né, de fidelidade com Deus, né, das coisas que Deus nos pede para que a gente possa trabalhar. E a gente sabe que, na verdade, Deus era um Deus que, naquela época, as pessoas que serviam ao Senhor já entendiam que não era de costume sacrificar crianças. Deus não pedia isso. Deus pediu algo bem diferenciado aqui, né, para Abraão, né, porque a gente sabe que existiam outros deuses e pagãos que as pessoas faziam sacrifício, o deus Moloque, enfim, né, levavam e sacrificavam, e Deus, ele condenava esse tipo de coisa, mas é porque ali ele queria testar a fé de Abraão. Deus vai testar a sua fé, não é para Deus saber até onde você vai, querido, porque Deus sabe, Deus sabia sobre Abraão, mas a minha questão é, Deus testa a nossa fé para saber o que a gente pode fazer por ele, quais são as loucuras que a gente faz por amor dele. Porque no final, quando a gente entrega tudo, ele nos dá tudo. Então esse é o lugar de estar desprendido, de estar livre. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente você está livre de tudo, querido. E em nome de Jesus, que o Senhor nos liberte de nós mesmos. Por quê? Porque Deus vai provar o teu coração, para você mesmo saber até onde vai a tua fé. Amém, queridos? E eu acho que por último aqui, para a gente ir finalizando, eu coloquei também que a gente aprende que essa promessa, né, ali naquele ato, ela é reafirmada, né, com Abraão, né, porque Deus, ele vai mostrando caminhos, querido. Deus te mostrou algo específico na tua trajetória, e aí passa um tempo, Deus muda a estação, Deus te mostra, e Deus, ele vai reafirmando para você. Eu tô aqui, eu quero que você siga adiante, eu quero que você não desista, eu quero que você não pare, eu quero que você prossiga para o alvo, né? E tá lá em Gênesis 22, vamos ver só esse juramento que Deus fez. Juro por mim mesmo, declaro ao Senhor que, por teres feito isso e não me teres negado teu filho, teu único filho, certamente te abençoarei e farei com que tua descendência seja tão numerosa quanto a estrela do céu e como a areia da praia. A tua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque obedeceste a minha voz. Querido, que impacto tem quando você obedece o chamado de Deus? Deus cumpre a promessa dele, querido. A promessa divina, ela não tarda, ela não falha, nada disso. Deus é um Deus fiel, é um Deus que cuida, é um Deus que traz a revelação através da fé. Quanto mais fé, porque, querido, você agrada o coração de Deus, porque sem fé é impossível agradar. Então, na vida do cristão, nós precisamos estar nesse lugar de uma fé genuína, uma fé disposta, uma fé que vai
vai crescendo. A fé tem os seus níveis, tem os seus processos, querido. Será que você está disposto a renunciar àquilo que você ama, que você gosta? Então, nós precisamos estar nesse local buscando ao Senhor, né? Confiando nele, né? Eu gosto muito quando Deus fala, né? Vai nos dar um espírito inabalável que vai trazer essa fé, querido. Essa fé que é inabalável, essa fé que não está movida por aquilo que a gente está contemplando. Não, a gente está movido por fé. Deus vai abrir o caminho onde não tem caminho. Não abriu o mar vermelho lá? Isso, na tua vida também, querido. Então, o sentido é disso, né? E para a gente finalizar, eu queria trazer só essa narrativa, né, da promessa e da fé, que mostrando, né, que não é só uma questão de uma fé pessoal, né, na verdade, mas essa fé resultada de Abraão, de uma obediência, né, é uma fé que nós precisamos estar alicerçado em todos os dias da nossa vida, né, e a gente poder receber desse aqui, ó, desse maná, né, todos os dias. Amém, queridos? Deus tem vitória para a tua vida, né? E eu queria aplicar essa lição primeiro na nossa família, que você receba isso da parte de Deus, né? Você é bendito, né? Também aí a sua família, né? Em Abraão. Então nós precisamos confiar, né? E guardar a nossa família nesse lugar sacrificial também, ensinarmos os altares aos nossos filhos, a nossa descendência, em nome de Jesus, sabe? Esse lugar que Deus nos colocou, que você é líder na tua casa, viu? Homem, né? O sacerdote do Senhor, a mulher, a disjuntora, né? Do homem, com os filhos. Então, assim, vamos confiar, vamos proteger, né? Os nossos filhos. Nós já entregamos a eles, amém, queridos? Eles já morreram, né, em si mesmo, e se não, se estão fora dos caminhos, vão voltar em nome de Jesus, porque, né, eu e a minha casa vamos servir o Senhor, e você e a sua casa vão servir o Senhor. A gente não aceita outra coisa, amém, queridos? Então, a gente declara também em toda a nossa forma, na nossa saúde também, nos momentos de incerteza, de dificuldade, as promessas de Deus estão lá, nas decisões também, né, seja no teu trabalho, na tua profissão, na tua vida acadêmica, com os estudos. Deus tem o seu propósito, você não está aí à toa, você tem um propósito da parte de Deus. Deus vai te revelar, cada um tem uma missão extraordinária nessa terra. Deixa Deus te falar qual é a sua, querido. Então, nós precisamos viver nessa confiança inabalável ao Senhor, nessa disposição para obedecer. Amém, gente? E a gente continua aqui, né, caminhando, alicerçando a nossa fé na palavra do Senhor. Que você receba isso no teu coração. Deus tem promessas para a tua vida. Sê tu uma bênção. Amém? E a gente continua aqui, seguindo jamais o nosso coração, mas seguindo o Deus do nosso coração, que é o Deus de Abraão. Amém? Te aguardo para a nossa próxima série, que vem fortíssimo, querido. Fica com Deus. Até. Tchau, tchau.